Oi, pessoal, tudo bem com vocês? Vocês se recordam do caso da pastora Bianca de Toledo e do pastor Felipe Heydrich, que agora não é mais pastor, né? Ele até se assumiu homossexual e também já morou até com uma outra pessoa, com um homem, né? Vocês se lembram disso? Pois bem, na época o caso dele foi suspenso por falta de provas e ele ficou em liberdade. Acontece que surgiu há pouco tempo uma pessoa dizendo que foi abu pelo pastor Felipe Heydrich. Eu vou deixar aqui um trechinho para vocês dão uma olhada, para a gente poder saber do que se trata, ok? Ele começou a dar em cima de mim. Ele começou a usar da autoridade dele pra, pra me comprar e me conquistar ali de alguma forma. Então ele começou a me pedir nudes, eu mandava. E aí ele pediu pra me ver tomando banho. Eu lembro de fazer videochamada com ele, né, com o telefone posicionado assim no box do meu banheiro, e eu tomando banho. Ele falava, vai, vira de costas, e eu virava de costas. Lá em 2015, eu lutava já contra a homossexualidade, como eu disse. Eu só me entreguei pra essa prática aos 17 anos. Então, dos 8 anos de idade aos 17, eu tava lutando contra isso, tentando entender. E aí foi quando, dentro desses questionamentos, dessas crises, desse processo de tentar entender o que eu tava sentindo, o que era esse desejo por outros homens, o que era isso. Eu fui atrás, né, eu já seguia uma pastora que ela era grande referência nessa época de 2015, e eu fui atrás do marido dela, porque eu falei, cara, é aquilo, né? Homem se aconselha com homem, mulher se aconselha com mulher, então eu vou pedir ao marido dela. E eu olhava pra Era a ele. pastora Bianca Toledo. Isso, a pastora Bianca Toledo. Na época ela era casada com O Felipe Heydrich. Como? Felipe Heydrich, sobrenome dele. Eu via ele como um cara que, ao meu ver, naquela época, eu enxergava como se ele já tivesse lutado contra a homossexualidade e vencido a homossexualidade. Eu olhava pra ele como uma referência, tipo, cara, se ele tem um jeito de gay, de homossexual, e ele tá casado com uma mulher como a Bianca Toledo, uma pastora referência, ele pode me ajudar. E aí eu fui, mandei uma mensagem pra ele no Instagram na época, ele já era uma influência também junto com ela, e eu até achei que ele nunca fosse me responder, e eu mandei uma mensagem pra ele. Quando eu mandei a mensagem pra ele, ele pediu o meu WhatsApp na época, e eu mandei o WhatsApp pra ele, e do WhatsApp ele pediu o meu Snap. Na época o Snapchat era um aplicativo muito famoso no Brasil. E aí... Tipo Twitter, essas coisas, né? Isso, era muito em alta. Snapchat 2015 era muito em alta. Qualquer pessoa que pesquisar sobre isso sabe que é verdade que eu tô falando. E aí lá no Snapchat, ele começou a dar em cima de mim. Ele começou a usar da autoridade dele pra me comprar e me conquistar ali de alguma forma. Então ele começou a me pedir nudes, eu mandava. E aí ele pediu pra me ver tomando banho. Eu lembro de fazer videochamada com ele, né, com o telefone posicionado assim no box do meu banheiro, e eu tomando banho. E ele falava, vai, vira de costas, e eu virava de costas. E aí eu lembro que eu mandava várias mensagens pra ele. Isso durou assim uns 15 anos. Tinha 14, 15 anos. E aí eu lembro que a gente trocava. Pois é. Se vocês quiserem ver mais, dessa entrevista, eu vou deixar aqui embaixo o link da entrevista, né, da pessoa que fez a entrevista, e aí vocês vão lá e escutam inteira, até para ter uma noção maior do negócio. E agora a gente vai ouvir a pastora Bianca Toledo. Depois que aconteceu depois que aconteceu esse rapaz aí, dizendo tudo o que houve com ele e o pastor Felipe Heydrich, ela se pronunciou. Bora ouvir? Mais uma vez eu quero dizer para vocês, com o coração tomado de tristeza, de impacto, ao mesmo tempo de revolta, mas ao mesmo tempo com um senso de responsabilidade muito grande. Eu venho dizer que eu tomei conhecimento do caso do Pierre e eu fiquei muito abalada. Assim que eu soube, foi difícil para mim porque eu acabei revivendo muita coisa, eu acabei precisando até ficar um pouco distante. Não por ser a primeira vez que chega até mim um relato de um caso como o dele, muito pelo contrário. Vários adolescentes já me procuraram com um relato idêntico ao dele e eu, infelizmente, creio que não vai ser a última vez que eu vou ouvir um relato como esse. Isso me fez reviver dores que nunca deviam ter existido, mas eu entendi que é ainda mais grave tudo que a gente está enfrentando e tudo que a gente já enfrentou, porque é algo que não parou e que se a gente não fizer nada, não vai parar.
E agora que esse caso veio a público, eu sinto que eu tenho que me pronunciar. Eu não posso me calar diante dessa situação como se, de alguma forma, isso também já não tivesse me afetado. A minha dor não foi só pela minha família, pelo meu filho, mas foi por todos aqueles que, de alguma forma, passaram e passam por situações semelhantes. Pessoas essas que não têm voz, que não têm como pedir socorro. E hoje está claro que o Pierre não foi o único, né? Inclusive, através do relato dele, eu percebi que tem muitos outros jovens chegando, outros que passaram pelo mesmo sofrimento. E, diante de tudo isso, eu só posso expressar o quanto eu lamento, o quanto isso me faz mal, o quanto esse assunto, por mais que já faça tanto tempo, é um assunto que me afeta. É incalculável o tamanho do prejuízo que eu tive com tudo isso, de todos os tipos, principalmente emocionalmente, como família, como mulher, enfim. Mas, ao mesmo tempo, eu quero agradecer por todos aqueles que ficaram do meu lado esses anos todos. E eu quero agradecer também a todos aqueles que hoje estão percebendo que estavam equivocados e têm me mandado mensagens, pedindo perdão, reconhecendo que falharam no discernimento. Quantas pessoas nesses últimos anos foram enganadas. Mas eu agradeço por aqueles que têm coragem de vir dizer: Bianca, me enganei, me perdoa. Obrigada por vocês que têm vindo e por aqueles que estiveram comigo esse tempo todo. Eu agradeço a todos que estiveram ao meu lado no processo em relação ao meu filho. A cada palavra de apoio, a cada oração, a cada intercessor que me fortaleceu, que me fortalece. Vocês são muito importantes para mim, vocês foram fundamentais. E eu quero agradecer as inúmeras mensagens que eu tenho recebido. E hoje tudo isso está vindo à tona porque Deus é fiel. Deus é fiel. Toda a nossa confiança está nele, sempre esteve. Foi ele que nos deu livramento, foi ele que nos guardou o tempo todo. E eu sempre falei que a verdade é amiga do tempo. A verdade é amiga do tempo. E o nosso Deus é fiel. Nosso Deus é justo. Muitas pessoas questionaram se o que nós tínhamos relatado há 9 anos atrás era real ou não. Hoje, com tudo que está vindo à tona, essas mesmas pessoas estão me escrevendo para dizer que hoje elas sabem o que eu passei, o que meu filho passou. E essa é uma prova de que a verdade sempre prevalece. Mesmo quando tudo parece escuro, mesmo quando parece que não tem saída, Deus é fiel. E a verdade sempre encontra um caminho. Desde que você permaneça com o coração em Deus, desde que você permaneça... Não é fácil, tá, gente? Não é nem um pouco fácil. Na verdade, hoje eu acho que só o fato de eu estar de pé é mais um milagre sobrenatural de Deus. De sustento, de restauração emocional, de milagre mesmo, porque só a gente sabe o que a gente passou esses últimos todos os anos, mas eu sigo firme pelo meu filho, pelo Pierre e por todos que sofreram em silêncio e que hoje decidiram falar. Que esse momento não sirva somente para que haja justiça com ele, mas para que seja um despertar, um chamado à justiça, à proteção dos vulneráveis, à consciência das igrejas, da necessidade de um preparo maior para receber denúncias, a necessidade da sociedade ter uma sensibilidade maior para reconhecer a verdade, para dar suporte, não somente às crianças, mas às mulheres que sofrem violência, violência psicológica, violência moral, violência patrimonial, violência física, violência sexual. É urgente a necessidade de ouvir a mulher e ouvir a criança. E eu espero de verdade que através desse relato tão chocante desse rapaz, o nosso país tenha um despertar. O nosso país tenha um despertar. E as mulheres, as mães, aos meninos, aos rapazes, muitos desses que me procuraram já esses anos todos agora são adultos, adultos cheios de marcas. Eu só posso dizer uma coisa: o mesmo Deus que me curou naquela UTI, esse Deus tão poderoso que ressuscita os mortos, é um Deus de justiça, mesmo que demore. É um Deus de milagres nas emoções também. É um Deus que cura traumas, é um Deus que cura os nossos filhos, é um Deus que ama as mulheres, Ele é um Deus vivo. Então, meu muito obrigada. Pois é, pessoal, pois é. O que a gente faz com uma informação dessas, né? Pra gente julgar é uma coisa difícil demais, porque na época ela foi linchada e perdeu muito do trabalho que ela faz na igreja. Eu não sou da igreja, tá, pessoal? Mas a gente, ainda que não seja da igreja, a gente tem possibilidade de autocrítica, né? Então, a gente sabe de tudo que ela perdeu, do quanto ela sofreu, do quanto ela foi atacada.
eu não ataquei, mas eu trouxe também para o canal essas coisas todas. Eu vou deixar até no finalzinho cards para vocês, para quem não viu e se quiser rever, vai estar aí. E a gente sabe o quanto ela sofreu. Imaginem o quanto é difícil sofrer inocente. E pastor Heydrich, ele não é mais pastor, né? Mas a gente cria um hábito. Ele é inocente? Bem, de uma coisa a gente sabe, que Bianca Toledo não mentiu e que ele mentiu. Ele é homossexual e ele tinha afirmado, jurado de pé juntos, que não. Não que ser homossexual seja um problema, mas a mentira em si, essa é um problema, não é? O que mais? Sobre o que mais ele pode ter mentido? A gente não sabe. Mas o que a gente sabe é que esse rapaz, o Pierre, que deu esse relato super importante, ele vai ter que ter provas. Ele vai ter que ter provas, né? Quem faz um relato desse tem que estar preparado, tem que estar com provas. Então eu acho difícil alguém fazer um relato assim, sem ter como bancar isso, né? Bancar de que jeito? Mostrar provas. É uma acusação muito séria, vocês concordam? Então, eu acredito que a gente vai acompanhando e acredito que a polícia vai lidar com isso e vai nos trazer respostas. Acredito que o tempo, né, o sábio tempo, ele vai trazer respostas e quando ele trouxer, a gente traz aqui para o canal, tá bem? Então eu peço a você que não é inscrito, que inscreva-se no canal para ficar por dentro dessas e de outras notícias. E que deixe também um like aqui nesse canal, porque é assim que a gente é visto por outras pessoas, é assim que o canal está crescendo. Ele já está nesse número alto por conta dos likes de vocês. Então eu agradeço e peço mais, se é que eu posso pedir mais. Posso, né? A gente sempre pode dar uma pedidinha. Então deixa um like e me conta nos comentários o que você acha disso. Você conhecia esse caso? Como é que na época em que esse caso aconteceu, você ficou do lado de alguém? Você tomou partido? Você acreditou nele ou nela? E aí, com tudo isso que surge, como é que você fica? Que crença você tem? E eu não falo da igreja, eu estou falando do caso mesmo. Deixa aqui nos comentários que eu vou amar ler e te responder na medida do possível, tá bem? Um super beijo e até breve.